estamos de volta com o programa Estilo de Vida, a sua melhor companhia de todas as manhãs. Agora a gente vai ter uma entrevista com a nutricionista Kelly Barbosa, ela que é nutricionista do Hospital Adventista, e vai estar falando pra gente sobre alimentos afrodisíacos. Você sabe quais são eles? Bom, a Kelly Barbosa vai falar pra gente sobre alimentos afrodisíacos. Kelly, que alimentos são esses? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, existem vários tipos de alimentos associados a esse impulso sexual. Aliás, dizem que o tal nome afrodisíaco vem da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, por isso que está tão relacionado com formas de amor. E o impulso sexual, popularmente, é considerado uma forma de amor. Então, alimentos afrodisíacos seriam aqueles que estimulariam os impulsos sexuais. Existem muitos mitos, mas também existem algumas comprovações científicas. Então, quais seriam esses? O morango, por exemplo, dizem que é, porque às vezes assim o cheiro das frutas também promove algum estímulo sexual? Sim, cheiros, né, que seriam os aromas, sabores, mas eu acho que não tem nada melhor do que um conjunto da obra, um clima todo, para ser realmente afrodisíaco. Você me citou o morango, ele não tem nada comprovadamente científico que o morango seja afrodisíaco, mas a cor dele é estimulante, no caso sim, seriam substâncias químicas que estimulariam os órgãos sexuais, não tem nada comprovado, mas a cor dele é bastante vibrante, o formato dele pode induzir alguma coisa que seja mais levado para o impulso sexual, mas não tem nada comprovadamente científico, né? E quais seriam então essas substâncias químicas presentes nos alimentos afrodisíacos? Geralmente tem complexo B, principalmente a B3, que é a niacina. Existe alguma comprovação a respeito disso, mas com certeza existem muito mais mitos do que comprovações científicas. Mas nos alimentos afrodisíacos teriam a B3, teriam alguns minerais como o zinco, por exemplo, magnésio, mas nem todos os alimentos que têm zinco e magnésio são afrodisíacos, mas em alguns, nos principais, foram identificados a B3, foram identificados a niacina, que é, no caso a B3, a magnésio, o zinco, então pode ser que esses sejam alguns nutrientes que estariam estimulando essa parte sexual, seja por impulsos neuronais, sejam por hormônios, sejam por substâncias que atuariam exatamente nos órgãos sexuais. Então, de acordo com toda a nossa fisiologia, eles acabam incluindo, mesmo os populares, como cientificamente comprovados, afrodisíacos. A melancia, ela seria um alimento afrodisíaco? Já ouvi dizer que aquela parte branca dela é extremamente afrodisíaca. Eu não tenho este conhecimento a respeito. O que geralmente se sabe que combina o popular com o científico seria o amendoim. Alguns dizem que não tem comprovação científica o amendoim, mas por ele ter bastante B3, que é a niacina, que poderia estimular os órgãos sexuais, então, e outra, ele é muito calórico. Então, a pessoa que come o amendoim, paçoca, qualquer coisa que coloca amendoim, ele já tem um calor maior, né? Porque tem um excesso de energia. Calórico é de caloria, é de calor. Então, isso também pode induzir, e o estado psicológico é o principal. Aliás, eu acho que aqui deveria estar falando uma psicóloga a respeito. Vamos falar sobre alimentos afrodisíacos, vai incluir não só os alimentos, os aromas, como você falou, um perfume. E uma coisa muito interessante é que tem muitas coisas, muitos alimentos que são antagônicos ao afrodisíaco. E mesmo assim é considerado como afrodisíaco? Alguns sim. E os frutos do mar? Eles têm bastante zinco, eles poderiam estimular também as gônadas. E é verdade que o chocolate ele é afrodisíaco, também ele libera aquele hormônio do prazer, não é? Isso, o chocolate, essa parte afrodisíaca dele é mais para a liberação de endorfina. Ele dá uma sensação de prazer muito grande, principalmente para as mulheres. Então, ele não é um alimento afrodisíaco, mas ele libera endorfinas e atua também em toda a região de prazer do corpo. Agora, um que falam bastante é o ovo de codorna, né? Ele seria afrodisíaco também ou é só aquela questão da energia? Totalmente mito. O ovo de codorna é totalmente mito. Dizem que é porque
eu não sei se a música veio disso ou isso veio da música, mas tem uma musiquinha que diz, né, que eu quero ovo de codorna para comer, tararau. Então, mas não tem nada a ver com, não estimularia nada nos órgãos sexuais. E os alimentos picantes, como curry, pimentões e pimenta? Estes, eles têm alguma comprovação científica por ter bastante B3. Então, pimentas, curry, canela. Canela é um estimulante feminino, inclusive. Cravo, as pessoas tomam banho de cravo também num momento mais afrodisíaco, mas olha só, é um momento... Né? É claro, tem a ingestão do alimento, mas o aroma do cravo, ele é diferente, ele é estimulante também, o aroma do cravo. Então, os cheiros, eles também ajudam bastante nesse clima. Então, a gente pode dizer aí que é uma composição, né? Se você tá naquele clima, coloca um moranguinho, coloca ali um incenso de canela, de repente, para dar essa motivação, né? O mais certo é o clima inteiro. Os alimentos que eu te disse, assim, que tem cheiros fortes e que seriam completamente antagônicos a uma forma afrodisíaca. Um alimento afrodisíaco, por exemplo, é a cebola. Sério? Alho. Você vai comer cebola e alho? Antes? Não dá clima isso, né? Não tem como, vai ficar um mau hálito terrível. Muito. Ou então alimentos que pesem muito. Imagina assim, uma alimentação muito gordurosa, muita fritura, muito creme de leite. Então a digestão vai ser lenta. Também não vai ajudar, pelo contrário, vai atrapalhar. É um momento que é para você ter um relaxamento, um conforto maior, uma sensação de prazer. Alimentos extremamente doces, calóricos também poderiam não ajudar, mas prejudicar. E agora, qual seria o alimento afrodisíaco mais fácil de se preparar? Digamos assim, uma receita colocando aí. Você pode dar uma dica? De se preparar, teria que ver se você quer um prato salgado, se você quer um jantar. Dê 2 exemplos, o jantar e a sobremesa. Doce, né? Então, foi citado amendoim. Existem comprovações da catuaba, embora a catuaba seja ao paladar amarga, né? Mas de repente, principalmente para o homem, tem comprovações que ajudam na ereção. Mas existem vários tipos de catuaba. Parece que uma só delas foi identificada como realmente afrodisíaca. Então vamos pegar aí algo que seja gostoso ao paladar. O chocolate, que daria prazer, mesmo não sendo comprovadamente científico, mas ajuda nessa produção de prazer. E o amendoim também, né? É bastante. Talvez frutos do mar, para quem gosta, para um jantar. Agora, então, vamos recapitular aí para o nosso telespectador. Tem alguns alimentos que é só mito, não tem nenhuma comprovação científica, mas não quer dizer que você vai deixar de comer, se você já associa aquilo ali, né, na sua rotina, no envolvimento. Então, não deixe de comer aquele moranguinho, mas o que é comprovado são o quê? São os alimentos picantes, não é mesmo, doutora? Isso, os alimentos geralmente têm o complexo B, a vitamina B3 e o magnésio e o zinco, né? Então, as castanhas, o amendoim, que foi citado, a catuaba, a canela, o cravo, os temperos curry, como você disse, pimentas, todos eles têm algum estímulo, estimulariam alguma forma os órgãos sexuais, sejam femininos, sejam masculinos, cada um vai ter uma identificação, é claro, mas de uma forma generalizada. Então, seriam essas especiarias que trazem no aroma também todo um contexto um pouco mais nostálgico, um pouco mais de prazer mesmo. Agora, uma que a doutora disse que eu tenho certeza que você não sabia, eu pelo menos desconhecia, é que o alho e a cebola são alimentos afrodisíacos. Já pensou? Você pode não comer ele cru, né, doutora? Mas misturar de repente numa pasta. Ou então um macarrão com alho e óleo. Mas né? Eles não têm propriedades afrodisíacas. Pelo contrário, eles são considerados algo que não deveriam comer dentro de uma relação. É o contrário. Sim, então olha aí, vamos lá corrigindo, não é mesmo? E o chocolate, para você que entrou agora, ele é sim, de certa forma, porque ele libera endorfina, não é? Isso, ajuda na liberação da endorfina. Bom, essa foi a nossa nutricionista, Kelly Barbosa, que deu aqui pra gente altas dicas sobre os alimentos afrodisíacos. Mais alguma consideração, Kelly? Eu acho que o contexto geral, se você falar de afrodisíaco, de impulso sexual, não vai ficar limitado a alimentos. É importante a gente saber que tem algumas propriedades que estimulariam essa parte, mas todo o contexto, né, todo um clima, vai muito mais do que apenas um alimento. Tem que ter carinho, tem que ter cumplicidade e não seria só o alimento.
o alimento comporia toda uma parte afrodisíaca. Então, alimente a sua relação aí de todas as formas, não é mesmo, Kelly? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, a gente vai para um breve intervalo, mas não deixa de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Estilo de Vida, e também nos seguir no Twitter, Estilo Vida. Acompanhe a gente por lá e mande suas sugestões. Nós voltamos em instantes.